Olá, pessoal que nos seguem pela Argentina Traduzida. Olá, Ramiro, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo. Hoje vamos comentar um fato que começou com uma declaração do Darín e trouxe um certo desconforto para o governo de Milei. Na verdade, dia 25 de maio, um domingo, foi uma data comemorativa na Argentina e houve uma série de festejos e uma série de declarações de líderes políticos a respeito do governo de Milei. E uma das críticas mais acirradas foi o do arcebispo de Buenos Aires, o senhor Garcia Cueva. Foi uma crítica que ecoou em vários meios hegemônicos, mas do governo Milei, o que aconteceu? Olha, esse domingo, como você muito bem está comentando, começou de manhã com essa crítica na missa pela Festa Pátria, mas também continuou no horário da tarde com uma crítica muito grande de um discurso que deu a Cristina Kirchner, um encontro pela cultura. Mas o governo decidiu atacar o Ricardo Darín. Que uma noite antes ele tinha participado num programa de Mirta Legrand, que é uma apresentadora histórica da Argentina, desde os anos 50, da televisão. Ricardo Darín mora praticamente na Espanha, né? Então a apresentadora perguntou: o que está achando da Argentina? Eu não sei o que está achando da Argentina, está tudo muito esquisito. O governo está tudo... Foi irônico, né? Está tudo maravilhoso. Usa o governo e está tudo maravilhoso. E ele criticou. Não sei o que está... Ele disse que não sabia do que o governo estava falando. E, por exemplo, como podia ser que uma dúzia de empanadas custasse 48 mil pesos, né? E que tinha muita gente que estava passando fome na Argentina. E isso significou uma grande afronta para o governo, que não criticou a Cristina, não criticou a Igreja Católica na figura do arcebispo Garcia Cueva e decidiu colocar o exército de trolls contra o Ricardo Darín, que é o protagonista do Eternauta. Né? Então o governo acabou fazendo uma escolha ao Darín em vez do arcebispo, que fez uma crítica bem mais contundente. Sim. Ou a Cristina Kirchner, que fez uma crítica também bem mais contundente. E eles pegaram um fato que diz que só o caça chique custava esse preço as empanadas. Então todo mundo ficou no dia seguinte, esse domingo, todos os jornalistas afins ao governo, mas principalmente nas redes sociais, o exército de trolls, né, começou a criticar o Darín, que empanada que ele come que custa esse preço, que empanada não custa isso. Na verdade, a empanada foi um exemplo que ele colocou, né? E que viralizou como isso, aí a grande crítica. Mas a crítica não era por isso, era porque a situação estava ruim. E é interessante porque é aquele velho ditado, né? O sábio aponta com o dedo para a lua e os bobos ficam olhando para o dedo, né? Então é a mesma coisa. No dia seguinte, todos os jornalistas afins ao governo começaram a fazer levantamento de preço de quanto custavam as empanadas. Uma coisa ridícula, uma coisa realmente muito ridícula, e até o ponto que o próprio ministro da Economia, Ieda, saiu a falar da empanada? Saiu a criticar o Darín. Saiu a criticar pior ainda, como que Darín pode falar isso, que era um ignorante, e assim todos sabem, meio um tom assim de deboche. Darín com muita diplomacia e muita elegância, né? Só ia responder ao ministro, um funcionário público, para responder a um ator. Então, na verdade, existe assim uma escolha deliberada por parte do governo ao ataque que será feito em relação à crítica que recebe. E esse mesmo final de semana teve uma atriz, uma cantante, na verdade, Lali Espósito, um dos alvos preferidos da ira do Milei. Porque o Milei ataca muito os artistas, né? Mas principalmente os artistas mulheres. E tem duas que são os alvos prediletos deles, que é a Lali Espósito, e uma cantante popular de música pop, e outra também, uma cantante muito popular, Maria Becerra. Né? E ele fica toda hora criticando essas duas, né? Com um ataque de misoginia, né? E também fez um show, e houve também uma crítica velada nesse show ao Milei. Então o Milei tinha um leque de possibilidades de ataques ou, né, de pedir para sua equipe de trolls entrar em ação. E ele escolheu o Ricardo Darín, né?
E escolheu mal, porque o Ricardo Darín é uma pessoa que Isso, famosa, conhecidíssima no mundo inteiro. pouca participação na política argentina, sempre muito comedido. Ele estava simplesmente falando de uma coisa que se vê na rua. Experiência que ele vivenciou ali. Mas além disso, tem outras coisas que são muito complicadas deste governo do Javier Milei, porque não é só isso que aconteceu com Darín. Porque todos os jornalistas que não são afins ao governo, que têm uma posição, não te diria tão crítica, mas que não tem um alinhamento tão grande com o governo, estão falando, se não deixa nem o Darín falar, imagina o que acontece com o resto das pessoas. Então, é sindicalista Exato. perseguido, querem fechar os sindicatos. Os jornalistas normalmente são muito atacados, mesmo os jornalistas de direita são muito atacados pelo Milei, porque ele tem essa narrativa, sabe? É muito parecido, eu lembro muito o que fazia o Bolsonaro, que falava da Globo Lixo e todo esse tipo de coisas, né? Aqui também faz a mesma coisa, porque ele tem 2 ou 3 jornalistas que são, digamos, muito afins, e depois o resto ele ataca todo mundo. E um deles, que é um jornalista investigativo, de um jornal de direita, de La Nación, ele saiu a denunciar que tem um plano de inteligência nacional que depende da CIDE, da Secretaria de Inteligência da Argentina, que mais ou menos seria o equivalente ao ABIN daqui do Brasil, para perseguir jornalistas. Para perseguir Isso é jornalistas extremamente sério. e pessoas que supostamente desgastassem a figura dos funcionários públicos. Ou seja, cabe tudo aí. Cabe influenciador digital, cabe analista político, cabe tudo aí. Então isso é muito complicado. O governo saiu a responder que não é verdade. Esse plano de inteligência nacional existe, mas que ninguém teria acesso a isso. Como que ele conseguiu acesso a isso? Então, um jornalista investigativo e que tem as fontes, né? O jornalista teve 10 tentativas de hackear o telefone dele, principalmente a conta do WhatsApp, e tentaram hackear também o correio eletrônico dele, o e-mail, né? E ameaças e muitos insultos. Inclusive abriram uma conta dele numa página de internet pornô. Porque o que eles querem é isso. É desprestigiar, é acabar com a imagem da outra pessoa. Exatamente. Como, então, um caso bem simples da empanada, Exatamente. como você, né, relatou, e aí, mas está escondendo fatos muito mais graves, que é da censura e para onde está caminhando. Né? Exatamente. Para onde que está caminhando? Para um viés democrático, não é? Com certeza. É um viés muito autoritário. Muitas pessoas na Argentina estão ficando muito preocupadas, não só dos opositores, mas também os que estavam no centro, sabe? Estão ficando muito preocupados. Essa notícia pode ser lida na Argentina, traduzida na íntegra. E não se esqueçam de subscrever no nosso canal. Muito obrigada, até mais. Obrigado.